Nunca teve. Em tese pode, mas é muito difícil, muito raro que isso aconteça porque tem muita gente boa no páreo, não é? E antigamente não repetia. Agora repete. E o Klaus ou o Daron com uma piada, porque eles são ruins, mas tem melhores do que piores, né? Sinal marcando 10 em ponto aqui na Rádio Bandeirantes. José. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os aposentados e pensionistas do INSS começarão a receber nesta segunda-feira, dia 25 de abril, a antecipação do 13º. Até o dia 6 de maio, mais de 31 milhões de segurados receberão a primeira parcela, que será paga conforme o dígito final do número de inscrição social. O extrato com os valores e as datas de pagamento do 13º está disponível desde a semana passada. A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo quanto pelo site Meu INSS. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do CPF e informar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Na minha opinião, a reforma da Congressos preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está ligadíssimo na Band FM. Band FM, Rádio Bandeirantes FM, gente. Então daqui a pouco eu vou estar fazendo propaganda lá para a Band FM. Não quero não, quero que vocês continuem aqui conosco. São 10 horas e 2 minutos. Nesta terça-feira, dia 26 de abril, está no ar o Bastidores do Poder. Hein? Mulher apaixonada e começa a fazer essas coisas. Hein? Pois é, olha, é sempre bom estar apaixonada, né? Geralmente eu vou fazer 25 anos de casado, viu? É. Opa, de casada. bodas de prata. E você sabe que casamento longo não é fácil, né, Edson? Não vamos combinar que não é fácil, não. Mas eu sempre peço para Deus, me ajuda a amar meu marido como a primeira vez que eu vi, porque senão eu tenho vontade de esganar. Tô brincando. Eu tô indo para 43. 43, mas casaria com a mesma mulher. De novo. De novo, né? Eu também casaria com o mesmo marido, também, com o mesmo homem. Bom, gente, tirando nossa parte romântica do programa, né? Porque eu não tenho voz romântica, não tem música, porque o Leandro não colocou um fundo musical aqui, né? E eu também não vou cantar, não adianta pedir. Você não vai cantar, né? Bastidores do Poder é uma produção do Edson Silva e eu, Rose Guglielminetti. Na mesa de som nós temos o Leandro Renato e na central técnica o Lucas Pessoa e o Gil Kleber. Você pode ouvir o programa nosso nos aplicativos Band Rádios, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Gente, mudou. Não é mais aquele endereço que nós tínhamos, nós acabamos perdendo.
fazendo. E agora o endereço é facebook.com/RB Campinas 857. Você pode participar do programa mandando a sua mensagem para o 97102-1493. 97102-1493. Muito bom dia, Edson. Bom dia para você, Rose, bom dia para nossa audiência, bom dia para a Zezé, que está de férias e que vai voltar logo. Ah, pois é, só semana que vem, gente. Ela deve estar, assim, descansando, gastando muito, porque a bicha, quando vai para São Paulo, já viu, né? Lá é a meca, né, do comércio, né? Bom, gente, e nós vamos começar com uma notícia que está desde ontem nas principais manchetes dos portais, nos jornais, que foi a compra do Twitter, né, pelo empresário Elon Musk, que comprou o Twitter por 44 bilhões. Mas a questão não é só a compra, né? Claro que todo mundo prestou atenção, mas na verdade, o rumo que isso vai ter para o futuro. Quando eu falo rumo, o que eu estou querendo dizer? Nós estaremos discutindo aqui sobre a regulação de mídias sociais, sobre a moderação e sobre o que é liberdade de expressão. Por quê? Porque esse empresário, desde então, ele sempre criticou a liderança e a direção do Twitter, acha que eles são censores mesmo, em que eles não respeitam a liberdade de expressão. Então, ontem, quando foi anunciado essa venda, né, e a empresa vai ser uma empresa que vai se tornar capital fechado, não vai ter mais ações na Bolsa, houve uma celebração por parte da direita, e principalmente aqui no Brasil, dos bolsonaristas, que viram essa mudança de direção como uma possibilidade deles continuarem colocando as suas ideias, e aquilo que eles defendem nas redes sociais sem nenhuma censura. No Brasil, nós tivemos algumas pessoas que foram banidas pelo Twitter aqui no Brasil. Nós tivemos aquele caminhoneiro Zé do Trovão, que chegou a viajar, ficou foragido lá no México. Nós tivemos o deputado Daniel Silveira, que está no centro aí dessa polêmica do indulto, e nós vamos falar também sobre isso daqui a pouquinho. E nós temos também o blogueiro Alan dos Santos. O que acontece? E o pessoal do Trump já ontem mesmo procurou o Musk para poder pedir para que o Donald Trump volte para reativar a conta. Para reativar a conta dele. Eu estava lendo, Edson, a discussão agora vai ser o seguinte: se de fato o empresário entender que tudo é liberdade de expressão, os poderes públicos vão ter que entrar com regulação das mídias sociais. Por quê? Porque quem que vai definir o que é, o que pode e o que não pode? O que é uma fake news? Como controlar tudo isso? A gente já tem uma legislação que está trabalhando sobre isso, que são essa nova legislação, mas nós vamos ter que entender agora o papel dessas empresas na moderação. Porque a grande discussão é Facebook, Twitter, eles têm muito poder de barrar ou permitir que as pessoas possam se expressar, mas é quem que define o que pode e o que não pode. Qual é o conteúdo que pode? A minha preocupação, Rose e amigos ouvintes, é pensar, sabe, normalmente eu durmo pouco e eu acordei pensando isso. Eu estou sentido de dizer o que eu vou dizer agora, mas a impressão que eu tenho, Rose, é que o dinheiro pode tudo. Então, por exemplo, se a Rádio Bandeirantes não falar de mim, eu vou lá, falo pro Rodrigo Neves, pro chefe do Rodrigo Neves, falo lá pro Johnny Saad, eu compro a rádio para que ela fale bem de mim, entendeu? Parece que não tem mais medida isso. Então, eu quero que funcione assim, e esse empresário, ele falava muito contra o Twitter. Ele teve problemas, ele foi afastado do comando da Tesla no ano passado, em 2018, porque ele tinha publicado alguma coisa lá a respeito de maconha, fumando maconha. Quer dizer, é um camarada controverso. Mas toda essa polêmica, tudo isso está sendo deixado de lado em função da grana. O cara está com a grana, ele vai lá e compra e acabou. Sim, mas eu acho que, tudo bem, eu acho que o mercado é assim, né? Diz quem tem dinheiro compra, mas o que eu estou vendo é o seguinte, você tem razão, ele é polêmico. Por exemplo, ele já falou dizendo que ele vai combater os robôs, né? Que são é o seguinte, ele fez uma pesquisa
E as pessoas que são mais tuitadas ou que recebem mais tweets lá e as pessoas acabam acompanhando são algumas pessoas que sequer postam muito no Twitter. Por exemplo, Justin Bieber, né? Ele tem milhares de seguidores e ele está sempre ranqueando. Só que segundo essa pessoa não é ativa na rede. Então, ele quer que realmente fiquem na rede apenas pessoas que, de fato, interajam com essa ferramenta, né? Uma outra coisa, ele disse que vai autenticar usuários justamente para poder ter essa transparência. Enfim, o que eu acho é o seguinte, Edson, para mim, a questão é que vai trazer um debate para a regulamentação dessas mídias sociais, para combater as notícias falsas e os crimes de ódio, os discursos de ódio. Aí o Digão Celim está falando assim, Rose, você pode afirmar que só bolsonaristas espalham fake news? Claro que não. Lógico que não. Eu não disse isso aqui. O que eu disse é que os bolsonaristas celebraram a compra pelo Twitter, porque foram eles os grandes, as pessoas que foram afetadas pela censura. Eles que foram retirados da rede, mas não, você tem gente de esquerda, você tem todo tipo de pessoas colocando e espalhando fake news. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é uma mulher de internet, você é antenada, você tem podcast, você tem o seu blog. Você acha que a internet é terra de ninguém? Eu acho. Eu, inclusive, né? E na verdade, além de ser essa terra de ninguém, mas é muito mais do que isso. A internet, ela chega onde os veículos oficiais não chegam. Eu mesmo sou abastecida de informações que estão nas redes sociais. Então, é o pessoal que está no Campo Grande, que pegou alguma coisa que ele acompanhou de um morador ou de um líder que eu não teria acesso e que me mandam. Entendeu? Aí que eu vou checar a informação. Agora, qual que é a diferença das redes sociais e dos veículos oficiais como o nosso? Eu não publico a matéria sem checar. Então, credibilidade. Essa é a diferença. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Manda para você porque confia. Isso, aí eu vou checar, exatamente. Aí eu vou checar. Por quê? Porque checar uma informação dá trabalho. Então, quando a gente vai fazer uma matéria, você tem que ouvir um monte de gente, você tem que checar se aquilo não foi editado, se aquela foto é verdadeira, se aquela fala realmente é da pessoa que está se dizendo. Então, você não sai reproduzindo uma informação sem que cheque. Por exemplo, ontem eu cometi um erro na minha matéria que eu fiz ontem em relação à Câmara, as rachadinhas. E eu confiei na minha memória, né? E eu disse que 3 vereadores haviam tido Gente, o celular, o WhatsApp tocando, gente, não adianta ligar aqui no WhatsApp que não tem como eu atender, porque eu estou falando aqui nem o Edson. Eu fiz a matéria sobre as rachadinhas, de um assunto que eu falei aqui na última sexta-feira, que os assessores dos vereadores disseram que eles têm o hábito de pegar dinheiro do caixa, né? Porque eles pagam as despesas, né? Mas negaram que eles devolvem esse dinheiro para os seus respectivos vereadores. Enfim. E eu coloquei na minha matéria que 3 vereadores haviam sido inocentados, arquivados processos. O Gustavo Peta, que realmente foi, o Marcelo Silva, que realmente foi, e eu coloquei o Nelson Osley. Porque eu confiei na minha memória, eu tinha feito essa matéria, mas joguei no blog, mas imediatamente os assessores, as pessoas que leem meu blog aqui de Campinas falaram, Rose, saiu do Nelson, você tem certeza? Eu falei, não, tenho, eu fiz essa matéria. Aí eles falaram, não, ele não foi inocentado, dá uma procurada. Aí eu liguei para o promotor. Perguntei pro promotor, o promotor falou, não, você tá ficando doida, não, foram só os 2 que eu já te passei, né? Então, eu confiei na minha memória, mas quando você tem o veículo oficial, as pessoas vão checar a informação. E no caso de um WhatsApp, o que as pessoas fazem? Elas simplesmente, repassam as informações. Agora, na pós-verdade, o que a gente aprende, Edson, é que, por que você repassa uma informação? Porque você gostou, você se identifica com aquela informação, claro. E aquela informação, ela está corroborando com aquilo que você pensa. Então, por exemplo, se
você é um petista e você está defendendo alguma coisa que vai falar mal do Bolsonaro, você vai, mesmo que seja mentira, e você sabe que é mentira, você vai passar essa informação. E do lado contrário também, se você é bolsonarista e você odeia o PT, e mesmo você sabendo que aquela informação ela não é verídica, você vai repassar. E aquilo se espalha como fogo. Então, agora o que eu acho? Eu acho que o que vai ser importante é saber se nós temos hoje condições efetivas de definir o que é liberdade de expressão e o que não é. Para mim, liberdade de expressão é você poder colocar ideias, de você não incitar o ódio, porque quando você incita o ódio, já não é liberdade de expressão, isso é crime. Quando você passa uma informação mentirosa, isso é crime, já não é liberdade de expressão. E mesmo a liberdade de expressão, você pode falar, reproduzir apenas aquilo que não vai prejudicar o outro. Mas eu acho que as pessoas estão se valendo. Vou citar aqui o Facebook, por exemplo. O meu Facebook, às vezes eu coloco alguma coisa lá e as pessoas me criticam. Então a defesa é a seguinte: primeiro, o Facebook é meu e eu ponho o que eu quiser, as fotos que eu quiser, comento o que eu quiser. Só que depois, se alguém se sentir ofendido, você ou o Gustavo Gimenez, que já está aqui para participar com a gente, eu vou ter que, vocês me arguírem isso, inquirirem isso de alguma forma, eu vou ter que me explicar, porque eu não posso sair falando de qualquer coisa de qualquer pessoa. Eu tenho, se é um comentário, se é uma foto, se é uma opinião, tudo bem, mas eu não posso sair falando da vida dos outros. Por isso que eu perguntei para você se você acha que a internet é mesmo uma terra sem lei, porque o que está acontecendo é isso, todo mundo está publicando sem checar nada, sem verificar nada, espalhando às vezes notícia boa, muitas vezes fake news, e quem está lendo, ele, por exemplo, se eu leio alguma coisa no seu blog, eu vou tomar ciência de que aquilo é verdade. A Rose não vai... A Rose não vai brincar com isso, se ela está falando que é, porque é. E corro o risco também de sair replicando tudo aquilo que você escreveu, e às vezes não é, como você não checou, eu também cometi um erro outro dia, é a história do Pelé. Né? Fiquei entusiasmado, pô, Pelé está internado de novo, coloquei, aí checou, se ligou no hospital, eu liguei no hospital, eu não posso dar essa informação, aí eu falei, e agora? O que eu faço? Né? Tem que checar. Tem que checar. A nossa obrigação, não tem jeito. Não pode sair falando, né? Não podemos nem confiar na nossa memória, ainda mais depois que você passou de 50 anos, que a coisa está feia aqui pro meu lado. Bom, o Edivaldo, ele está dizendo assim, Rose, liberdade de expressão para alguns, né? Porque teve jornalista falando que a facada foi mal sucedida, facada foi fake. E vídeos jogando bola com a cabeça do presidente. Bom, então, para mim, Edivaldo, quando o jornalista ele coloca que a facada foi fake, não é informação, não é jornalista, porque houve ali no primeiro momento, eu me lembro, Edivaldo, porque eu estava na redação e nós tivemos que entrar para falar. A gente olhava, a gente não estava acreditando, porque isso realmente, no primeiro momento, eu fiquei olhando e falei, gente, será que isso é verdade? Porque você não acredita que alguém venha e vai atacar um político, um presidente, aquela coisa assim, você pensa... Chegar tão perto, claro, né? Que nós sabemos que, nós tivemos aqui em Campinas, o prefeito, o Toninho, que foi assassinado, nós tivemos nos Estados Unidos presidentes assassinados, claro que a gente sabe disso, mas foi um negócio tão surreal, porque a Polícia Federal faz a segurança de todos os presidenciáveis. Então, num primeiro momento, a gente achou que não fosse verdade, né? Mas ninguém chegou e falou, aqui na Rede Bandeirantes, pelo menos do Grupo Bandeirantes de Campinas, ninguém falou foi mal sucedida a facada ou não foi verdade. Nós checamos, assim que confirmou, aí sim, porque eu me lembro que a primeira informação que começou a sair na mídia foi assim, olha, parece que o presidente da República foi esfaqueado. Por que parece? Porque ninguém tinha certeza. Até você checar a informação, você trabalha, tanto que quando a gente coloca sempre assim, estaria na cena do crime, ele seria o autor do assassinato. Por quê? Na condicional, porque você não tem como afirmar. Então, nesse primeiro momento foi isso. Agora, se tiveram jornalistas que continuaram insistindo nisso, aí ele deixou de ser jornalista e passou a ser aí uma pessoa que estava tendo uma opinião.
E agora dizer que a facada foi mal sucedida, independentemente de qualquer pessoa, sendo Bolsonaro, sendo Lula, ou sendo qualquer pessoa, né, anônima, ninguém merece levar uma facada e ninguém deveria falar isso. Bom, mas quem está aqui conosco é o Gustavo e você que vai apresentá-lo, porque eu não sei nem do que o Gustavo vai falar hoje. Olha eu. O Gustavo Gimenez, o Gustavo Gimenez é uma das pessoas mais ativas nas redes sociais. E agora ele descobriu um programa, cuidado, viu, Rosa? Ah, é? Ele descobriu um programa que ele faz o homem ficar com o rosto de Miss. Outro dia lá eu apareci com um cara de padre lá, assim, todo sério. Você fique esperto com o Gustavo. Gustavo, bom dia, viu? Muito obrigado por você participar conosco mais uma vez, dos Bastidores do Poder. E que história é essa de pichação nazista na Unicamp, Gustavo? Bom dia. Oi, Edson, bom dia a você, bom dia, Rose, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, é mais um episódio, inclusive mais um que eu digo porque ocorreu algo semelhante em 2016 também, ali na Unicamp. Dessa vez foi no IFISH, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade. No prédio da graduação foi encontrado ali 2 inscrições consideradas nazistas ou neonazistas, né? Um deles é o símbolo referente ao SS, né? Referente à SS, que era uma organização paramilitar do presente naquele momento em que o Hitler governava a Alemanha, e o outro símbolo era logo abaixo um 88. Aparentemente, né, um SS em 88 não tem relação nenhuma. O 88 ou o 88 em inglês HH, que tem associação com Rei Hitler. Então, portanto, são 2 símbolos que, para quem não conhece, pode parecer, enfim, não tem relação alguma, mas, na verdade, é o símbolo da própria SS, logo abaixo, o 88, simbolizando, portanto, a figura de Hitler. Isso foi registrado ali na Unicamp imediatamente. Claro, o pessoal, né, foi falando um para o outro, comunicou a diretoria, a direção foi lá, identificou também esse problema e fez a comunicação para a Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Universidade de Campinas, a Unicamp, que orientou então o IFISH a levar o caso até a Delegacia de Diversidade. Tem a Delegacia de Diversidade que é online. Ali mesmo você consegue fazer o registro do boletim de ocorrência. É o que foi feito. Eu acabei de pedir, na verdade pedi já faz um tempo, para a SSP informações sobre inquérito, se foi instaurado, procedimento com investigação. Eles ainda não me responderam, está dentro do prazo. Assim que tiver eu posso inclusive trazer e atualizar para vocês aqui. Mas é fato que isso mobilizou a universidade. Logo na sequência, o próprio Instituto, por meio dos alunos, se organizaram para tapar essas pichações, e assim eles fizeram, com cartazes favoráveis à diversidade, cartazes contra a ditadura, porque havia, daí começaram a perceber que havia também algumas pichações ali favoráveis à ditadura militar do Brasil. Então eles foram lá, eles aproveitaram para tapar essas pichações com cartazes, enfim, com dizeres de ordem, e também emitiram notas. Só aproveitando aqui, já que eu falei das notas, né, para trazer para vocês a nota do Instituto, né, de Filosofia e Ciências Humanas, que é a Unicamp. Eles falaram que foi encontrado esses desenhos, então, referente ao nazismo e ao supremacismo branco, em uma das pilastras do prédio de graduação. O IFISH é um lugar de inclusão e de tolerância e não aceitamos conviver com atos violentos como esse. Vamos cobrar as instâncias responsáveis para que haja investigação no caso e que as providências necessárias sejam tomadas. Pedimos à nossa comunidade que esteja atenta e informe a direção sempre que tiver conhecimento de atos violentos como esse. O próprio Instituto também, né, por meio como eu falei, o pessoal do que representa, né, os estudantes também disseram que ocuparam ali o IFISH para cobrir as pichações nazistas e saudosistas à ditadura e deram um recado: não vamos dar nenhum passo atrás para o fascismo. Portanto, registro feito aqui na Unicamp, né? Eu citei 2016, então rapidamente ocorreu também situações parecidas, né, com ofensas racistas também, e claro que também houve providências, né, foi levado o caso adiante, inclusive na época era o 7º DP que levou adiante, que investigou. E a gente vai seguir acompanhando, trazendo mais atualizações. Você sabe me dizer o resultado dessa investigação de 2017? Não. Né? Porque eu gostaria de saber até se foi identificado algumas pessoas, você sabe me dizer se tem câmeras dentro do Instituto,
do IFISH para poder tentar identificar, ou se você chegou a conversar com alguém para saber se são alunos. Do IFISH provavelmente não deve ser, porque a gente tem ali, todo mundo que faz ali ciências sociais, a identidade desses alunos, a maioria, não posso dizer com muita certeza, mas assim, a única certeza que eu tenho é que a maioria, a identidade ideológica desses alunos é mais com uma visão de esquerda, né? Mas você deve ter outros cursos com pessoas que poderiam ser aí defensores do nazismo. Será que eles desconfiam que sejam alunos, funcionários, ou não há nenhuma desconfiança quanto à autoria? No caso, né, a gente até chamou a atenção hoje cedo no Bora São Paulo sobre isso, né? E evidentemente, tem os alunos e os funcionários que circulam por ali, mas também pode ser alguém da comunidade externa, uma tentativa até mesmo de provocar o pessoal que ali estuda e que de fato tem essa visão que a Rose bem disse, né? Uma visão progressista, uma visão contrária a esse tipo de atitude, né? Assim como todos nós somos contrários ao nazismo, né? Mas eles são mais evidentes, eles fazem protestos sobre isso. Agora... Gente, só corrigir aqui, nem todo mundo que é de direita é nazista. Não estou falando isso, hein? Por favor. Isso que eu disse, todos nós somos. Mas assim, eu tava, enquanto você estava falando, Rose, eu estava procurando aqui, olha só, tivemos um caso em 2018, em que teve inclusive gravação de imagem na Unicamp. O rapaz apareceu na biblioteca do IEL, Instituto de Estudos de Linguagem, por volta das 9 da noite. Logo na entrada ele mexeu ali numa bolsa, depois foi em direção aos computadores e livros. Ele desenhou um símbolo nazista, escreveu frases de cunho também racista e ainda fez referência ao massacre de Columbine, em que 13 pessoas morreram na época. Aí foi um aluno, né? Nesse caso foi um aluno, exatamente. E assim, ali no IFISH também tem câmera e, claro, isso vai ser usado pela Unicamp daqui pra frente, mas a gente quer agora entender como que tá esse processo de investigação, numa tentativa de entender o que acontece, né? Tava explicando, falando também no Bora, né? Não tem justificativa alguém fazer uma coisa dessa, né? Então, não tem justificativa, pelo contrário, é algo condenável e mais do que nunca a gente precisa acompanhar. Você sabe que eu fico pensando, né? O que faz uma pessoa a defender um regime que sufoca, que matou, que assassinou milhares de pessoas. Não tem sentido um negócio desse. O ano passado eu li um livro que, inclusive, o autor do livro morreu no final do ano, que foi o homem mais velho do mundo, o homem mais feliz da Terra, né? Era um judeu que nasceu na Alemanha. Olha isso, ele era da Alemanha, ele era judeu, e a família dele acabou sendo perseguida por conta da guerra, né, e da perseguição do Hitler. E os vizinhos denunciavam os próprios amigos e parentes, porque eles ficavam com as casas, porque aí o judeu tinha que fugir, né? E eles ficavam. Então você tinha a cobiça envolvida, a traição, e ele viu a mãe, o pai e os irmãos sendo levados para os campos nazistas. Ali eles eram separados naqueles trens que iam lá para aquelas câmeras de gases. Enfim, ele conseguiu sobreviver, e ele disse que ele decidiu, já que ele teve a oportunidade de sobreviver, de fazer a vida dele valer a pena. E ele fez parte do instituto lá da Alemanha, né, em memória das vítimas do Holocausto. E ele contou os horrores. Gustavo, quem lê esse tipo de história, né, de vivência com essas pessoas, você chora junto. Então, eu tenho a impressão que uma pessoa que faz uma defesa de um regime homicida e assassino como esse, acho que ela não deve ter humanidade. Eu não consigo entender, porque se você ama o teu próximo, você nunca vai defender um regime que matou milhares. Né? E aí, o que me assusta, gente, é que nesse tempo todo a gente tem visto na Europa, nos Estados Unidos e no próprio Brasil essa supremacia branca, essa supremacia das pessoas defendendo, né, esse tipo de volta do nazismo. E quando você olha a história da Ku Klux Klan, você vê também quantas pessoas foram assassinadas de forma assim, eram inocentes, só por conta da cor da pele, e morreram. Você sabe que eu tenho, graças a Deus, a profissão me deu grandes amigos, né? Uma das grandes amigas que eu tenho na profissão é a jornalista
Ellen Sacconi, e ela, numa das viagens, antes de ser mãe ainda, agora ela disse lá nos blogs dela, sou mãe e repórter, agora é mais as crianças estão ocupando mais o tempo dela. Mas ela disse que visitou a concentração, aqueles campos de concentração em Auschwitz. E ela falou assim, cara, é impressionante o sentimento que você tem, sabe, que invade o seu corpo, se você para... Falam que tem uma energia horrorosa. Cara, ela falou assim, eu ficava de pé sem conseguir me mover, tal, é a energia pesada, as coisas que foram feitas ali. Como é que uma pessoa em sã consciência pode defender um negócio desse, gente? Exatamente. Só lembrando, né, que muitas vezes as pessoas até comentam, sempre que alguém vai ser preso por envolvimento com o nazismo, ele nega, né? E é até uma atitude muito conhecida de quem é nazista, neonazista, de quem é supremacista branco, que é negar esse princípio dele, é negar essa ideologia dele, e isso que é importante a gente marcar essa presença, né? Eu não sabia disso. Eles negam, eles sempre vão negar, mas muitas das vezes eles negam, né? Porque é uma atitude covarde, né? Então, assim, eles vão, eles picham, mas eles nunca dão a cara. Então é importante a gente marcar sempre a presença nisso. A maior parte das vezes eles tentam fazer símbolos como esse, 88, que aparentemente passa despercebido, né? Ou aquele gesto também que ficou famoso recentemente, né? Do dedo, enfim... Que é para você marcar sua presença, mas sem ser identificado com facilidade. Eu fico pensando, porque se eles fazem esse tipo de uso da linguagem, né, ou da questão escrita, ou dos gestos, dessa questão dos símbolos, só quem entende é quem é do grupo deles. Porque, por exemplo, se você não tivesse me contado pra gente aqui essa história do 88, eu jamais saberia. Você saberia disso? Não sabia, não. Então, para que eles fazem isso? Agora, o símbolo nazista, obviamente, a gente conhece, né? Que é muito... Mas esse 88 eu não saberia. Mesmo das mãos, o gesto dos dedos, eu só descobri porque eu tive que fazer matéria, eu tive que estudar, né? E nós tivemos aí pessoas importantes da política brasileira, né? Fazendo esses gestos e sendo afastados, enfim. Mas, infelizmente, nós estamos tendo um retrocesso, né? Eu vejo isso como um retrocesso. Tomara que a Unicamp consiga identificar e que essas pessoas sejam punidas, mas eu tenho a impressão que quase ninguém é punido, viu, Gustavo? A gente gostaria que fosse sim, né? A ideia é essa, que seja punido o mais rápido possível, e é isso que a Rose falou, né? Até em estádio de futebol, o Edson vai até saber dizer, teve um caso recente, acho que no estado do Amazonas, né, de um rapaz também que estava com uma tatuagem nazista e que aparentemente todo mundo não iria reconhecer, né? E de fato eu também não reconheceria, mas agora o pessoal está começando a denunciar. Então aquela tatuagem, que era uma águia, eu não sei dizer bem, era um símbolo do império, enfim, do possível império que o Hitler tentou montar. Então são símbolos que estão por aí, mas às vezes a gente de fato ignora. Tá certo. Gustavo Gimenez, muito obrigada com a tua informação, que ela é sempre importante. Hoje, infelizmente, você trouxe uma informação que nós não gostaríamos de dar, mas eu acho que vale a pena porque é um alerta para que as pessoas fiquem, assim, alertas mesmo sobre esse tipo de coisa e combatam o nazismo. Nós precisamos combater o nazismo. Nós precisamos combater o fascismo, porque eu acho que nesse século XXI não tem mais espaço para que você possa condenar alguém porque ela pensa diferente de você, porque ela é homossexual, porque ela tem uma cor de pele diferente, ou porque você acha só você que é a última bolacha do pacote, né? Vamos brincar bonitão. Assim. Bonitão é o Gustavo Gimenez. Quem quiser ver esse moço bonito, é só ligar a TV Band às 6h30 da manhã, bora São Paulo, olha... Que tá arrasando, né? Do tempo. E as pessoas participam e mandam as fotos, e mandam receita de bolo, e mandam sugestão de café da manhã, e o Gustavo coloca imagens importantes do aeroporto de Viracopos. Olha, é um programa sensacional. Ele e a Larissa Lopes, você não pode perder. Olha, eu estava achando que era a Larissa que estava fazendo sucesso, então é o Gustavo? É o Gustavo. Larissa é coadjuvante. Gente, mas assistam o Bora com todas as notícias e informações importantes para você já iniciar o dia muito bem informado no Bora São Paulo. Gente, com isso nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho, e você não vai sair daí porque nós vamos falar do que, gente? Das APAs aqui de Campinas que estão sendo invadidas por grileiros. Até daqui a pouco. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera!
Diversão, alegria. A hora é agora. Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil. Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. Essa, a mãe mora perto, tem a sala na medida certa, mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a AP que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação e Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o Twitter acabou anunciando ontem que concordou em se vender para Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que fechará o capital da empresa em um acordo avaliado em cerca de 44 bilhões de dólares. O acordo encerra um turbilhão de notícias em que o CEO da Tesla e também da SpaceX se tornou um dos maiores acionistas do Twitter. Foi oferecido e recusado um assento em seu conselho e uma oferta para comprar a empresa. Tudo isso aconteceu em menos de um mês. Sob os termos do acordo, os acionistas vão receber $54,20 em dinheiro por cada ação do Twitter que possuem, igualando a oferta original de Musk e marcando um prêmio de 38% sobre o preço das ações do dia anterior a Musk revelar a sua participação na empresa. Ele, inclusive, acabou dizendo o seguinte, abre aspas, a liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da cidade digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade. E o governo Biden vai renovar o seu esforço com os legisladores para garantir o financiamento do Covid-19, quando o Congresso retornar do recesso nesta semana, disse um funcionário da Casa Branca. Um pacote de financiamento de $10 bilhões está atualmente na mesa do presidente, que o governo, inclusive, diz ser urgentemente necessário para continuar a resposta federal ao Covid-19. A Casa Branca inicialmente solicitou $22,5 bilhões em financiamento de socorro no mês passado e um pacote maior de financiamento do governo, mas não conseguiu avançar. Essa solicitação inclui financiamento para testes, tratamentos e prevenção de futuros surtos. Os negociadores conseguiram, inclusive, chegar a um acordo sobre um pacote reduzido de $10 bilhões, mas o Congresso saiu para uma pausa de 2 semanas na Páscoa sem aprová-lo ainda. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Pessoal,
nós estamos de volta com Bastidores do Poder, são 10h38 dessa terça-feira, dia 26 de abril, e nós estamos de volta aqui no nosso programa e recebendo o Marcos Joaquim de Oliveira, que é o representante da APA do Campo Grande, que é a área de preservação ambiental, e a Tereza Penteado, que é a representante da APA Campinas, que congrega ali Joaquim Egídio, Souzas, Gargantilha, Monte Belo e toda aquela região que equivale a 27% do território aqui. Território ambiental ou território de Campinas? Território ambiental. De Campinas? De Campinas. Da área de Campinas. Da área de Campinas. Bom, e por que nós decidimos trazê-los aqui, né? Porque a história toda começou com umas faixas que foram colocadas na região do Campo Grande, em Souzas, pedindo para o prefeito Dário Saad demitir o secretário de Meio Ambiente, o Rogério Menezes, dizendo que as APAs estavam entregues à especulação imobiliária. Em cima disso eu fiz matéria, depois nós começamos a conversar, e o secretário veio aqui no programa, acho que foi na semana passada, e ele disse que efetivamente a situação é dramática, principalmente na região do Campo Grande, em que pelo menos 16 obras foram embargadas, condomínios e loteamentos fechados. Depois disso, nós recebemos o Pedro Adib, que é o advogado das associações que montaram esses condomínios lá na região do Campo Grande, dizendo que não é grilagem de terra, que a ocupação aconteceu, porque o secretário veio aqui e disse, olha, essa ocupação aconteceu sem autorização do município. E o Pedro, então, negou que houvesse ali um parcelamento irregular, apesar de nós sabermos que na área rural a terra tem que ser no mínimo 20 mil metros quadrados, não pode de maneira alguma existir parcelamento de solo de 1.000 metros quadrados, mas nós temos lá vários condomínios e foram embargados. E a Tereza falou, Rose, não é só lá que tem problema, nós também temos problemas na APA do Campinas, a APA Campinas. E por isso hoje, então nós demos voz para o secretário, demos voz para o advogado e hoje nós vamos dar vozes para o Marcos e para a Tereza, que são os defensores das APAs. Muito bem-vindos, bom dia para vocês. Aí vocês decidem quem vai falar bom dia primeiro. Obrigado, Rose. Primeiro eu vou dar a palavra à Tereza. Primeiro, sempre as damas, é claro. Bom dia, obrigada. A gente agradece muito o espaço aqui para a gente poder se manifestar, porque o problema é geral, né, Marcos? Bom, em Souzas, depois eu vou para o Campo Grande, como a gente abordou muito Campo Grande, mas a gente já vai para lá. Tereza, hoje, o que acontece em Souzas? Nós temos a situação é parecida com o que está acontecendo no Campo Grande, em que loteamentos estão sendo instalados na APA sem autorização, ou em Souzas tem autorização da prefeitura, porque na semana passada eu recebi aqui de um ouvinte, inclusive se ele estiver nos ouvindo, eu vou pedir para ele se manifestar novamente, que ele disse que um condomínio foi aprovado em Souzas com 700 lotes, e só que diferentemente do Campo Grande, lá tem autorização. O que está acontecendo em Souzas? Então, vamos lá. Na APA Campinas. A gente tem todos esses tipos de problema. Eu trouxe aqui, inclusive eu tenho, não sei se aparece aí. Aparece. Muitos documentos. A gente tem 7 teras de documento. E a gente acaba achando tudo que a gente precisa. Esse aqui foi um pedido de inquérito civil que a gente entrou no MP por problemas de ilegalidades nos loteamentos. Tá? Isso é um deles. Quanto ao que foi citado aqui, esse a gente está bem por dentro. É uma coisa que vem rodando desde 2004. E o problema todo dele é o Vili Santiene, né? Vamos dar nome aos bois, porque a gente tem que saber tudo o que acontece. E ele, supostamente, ele foi licenciado, mas a licença dele está sendo questionada, inclusive no Ministério Público, através de um inquérito, e que talvez isso vire uma ação civil pública, que é a ideia, né? E o problema dele é o seguinte: a gleba inteira desse loteamento, ela tem mais de 1.500.000 metros. Acontece que quase um pouco menos de um terço desse terreno, ele é rural.
É o mesmo problema que vocês estão citando aqui. Só que o que acontece? Ele foi encampado como urbano, só que se você olhar no zoneamento de Campinas, ele é rural. Se você olhar no mapa fiscal, ele é rural. No mapa venal, ele é rural. E está sendo cobrado IPTU dele inteiro. Então, as coisas não batem. Então, a gente está questionando bastante isso daí, porque essa área rural vai ter que ser devolvida para a cidade. Fora que ela é ao lado da captação de água da Sanasa. E vamos lembrar que hoje em dia a única captação que a gente tem em Campinas é essa. Que a do Capivari não funciona mais. Quando você diz que essa área rural tem que ser devolvida para a cidade, essa área já está ocupada com casas? Não, ela está sendo... Preservada, então? Não, preservada nada, ela está destruída. Passaram um trator, fizeram as ruas, os arruamentos. Já tiraram tudo, tá terra, inclusive a terra tá caindo no rio Atibaia, Soriano. A gente tem filmagem disso. Ô, Tereza, e quem é que tem que fiscalizar isso? Porque é o seguinte, se eu quiser fazer... Eu moro no condomínio, não é o caso, mas eu cresci numa casa na Vila Pompeia e meu pai começou a construir um muro, rapidamente veio um fiscal ali e falou assim, poxa, isso aqui não pode. Como é que você passa uma rua, você divide os lotes e isso vai indo e como é que se dá isso? Eu não consigo, eu estou com um pouco de dificuldade de entender isso. Então, esses documentos que a gente tem, que a gente já entrou no MP, o CONGEAPA se manifesta direto, porque os conselheiros ou as denúncias que chegam, o CONGEAPA é o conselho da APA de Campinas, as denúncias que chegam, o próprio conselho se manifesta e vai atrás da prefeitura, do Ministério Público, enfim, a gente tem muita coisa nesse sentido. Normalmente são os moradores ou os conselheiros que atestam um problema desse e que vão atrás para denunciar. Fiscalização zero. A gente tem caso aqui de que a prefeitura fala, eu não sei de quem é esse terreno, então eu não posso fazer nada. Tem documentado aqui, entendeu? Então, assim, é super sério. No caso desse, que a gente está falando dessa gleba do Santiene, ele foi decretado, aprovado por decreto. Só que ele tem esse problema de uma parte dele ser rural até hoje. E a prefeitura fala que não, que essa parte foi encampada na gleba pela 8161. Houve uma alteração da lei recente. O que a lei diz para a instalação de loteamentos e condomínios dentro de área de APA? Pode, não pode? Eu sei que cumprindo algumas contrapartidas, você pode desenvolver. Como que é isso, Tereza? Ali não pode. Ali não pode porque, principalmente essa área aí, que eu estou citando, ela está na envoltória da mata da Fazenda Santana. Além de estar ao lado da captação. Do Rio Atibaia. Mas, além de que teria que ser no mínimo 20 mil metros. E está sendo de 1.000. É o caso que você já citou aqui também. Mas em área de APA, eu posso ter empreendimento residencial ou não? Tirando... Não pode ter, por exemplo, lugar nenhum. Você só pode dividir em 20 mil metros, área rural. Se eu fizer chácaras de 20 mil metros, eu poderia ter um condomínio de 20 mil metros dentro de uma APA. Sim. Isso eu posso. E aí esses 20 mil metros é por conta para você, inclusive, evitar a densidade ali populacional. Sim. E se o prefeito quiser transferir isso em urbano, aí dá um rolo, né? Então, essa 8161 é o problema, ainda bem que ela está na Procuradoria do Estado, que a gente entrou com um pedido de investigação, de inquérito. O procurador já falou que a lei é inconstitucional, mas como ela foi, esse item, artigo 2, que eu já vou citar para você, ele tirou o plano diretor, cancelou esse item. Esse item, o que ele falava? Que se você tivesse 70% da área da sua gleba no urbano e 30% no rural, esses 30% poderiam ser anexados ao 70%. Só que essa lei, eu tenho documento que a prefeitura fala que ela foi temporária. Ela foi no período de 94, aonde era preciso delimitar o perímetro, então para ninguém perder muito, ganhar muito, eles puseram essa lei. Mas ela era temporária naquele espaço de tempo. Isso foi usado pela prefeitura a vida toda. Fora que essa lei, ela foi feita na Câmara errada. Dá para acreditar? Ela é inconstitucional desde que ela nasceu. Autoria, né? Porque ela entrou como PLO, ordinária, e ela tinha que ser PLC.
Complementar, obrigada. E o que aconteceu? Ela não teve audiência pública, ela não percorreu os caminhos que tinham que percorrer, a documentação dela sumiu, tá certo? Eu pedi para a Câmara disse que estava na Prefeitura, e a Prefeitura disse que sumiu. Então, assim, é uma coisa errada desde o começo, que todo mundo usou. Agora, vem cá, só agora que sabem que ela é inconstitucional? Todo mundo usou sabendo. Para que você tem jurídico de Câmara, jurídico de Prefeitura, jurídico de Conselho e tudo mais? Passa no CMDU e passa em todo mundo faz cara de paisagem? É isso. E não tem como reverter isso? Então, agora está numa ação da Procuradoria, junto com um questionamento que está sendo feito em cima da Lei 207 de 2018, que não me pergunta nome que eu me confundo, é uma das leis do plano diretor, acho que é de expansão urbana, alguma dessas. Está sendo questionada pela Procuradoria, sim, e por arrastamento que eles falam, eles puxaram a 8161. Tomara que investiguem e que cheguem numa conclusão que está tudo errado. Porque daí vai ter que arrumar, entendeu? É uma coisa que vai indo, todo mundo se finge de cego. Ou se finge que não viu, ou se finge que, não sei lá o que, dá uma desculpinha besta e fica isso que você está falando. Acordinho, né? Coisinha que fica fazendo. Bom, são 10 horas e 49 minutos. Nós estamos entrevistando o Marcos Joaquim de Oliveira e a Tereza Penteado, que são representantes das APAs Campinas e Campo Grande. Marcos, a situação do Campo Grande é uma situação que eu, sinceramente, não estou conseguindo ver esperança de tirar as pessoas ou os condomínios que estão lá. O secretário veio aqui e disse que vão ter multas pesadas, que 3 dos condomínios, inclusive que é um dos condomínios que o advogado que esteve aqui representa, ele vai começar a colocar multa diária de 25 mil por dia, mas isso assustou os 1.000 moradores que tem lá, só nesses 3 condomínios, 1.000 moradores que estão com medo de perder a casa. Você, como representante da região do Campo Grande, você acha que de fato essa APA vai ser devolvida para a cidade ou esses condomínios vão acabar sendo regularizados de forma forçosa? Olha, tem 2 coisas que podem acontecer, infelizmente. A nossa região do Campo Grande, ela tem um problema. Muita gente gosta do jeitinho brasileiro, de fazer algo irregular, algo que está errado, e através da política, né, conquistando votos. Por isso, às vezes, até mesmo alguns vereadores que esteve aqui presente não concordam que a pessoa não falou toda a verdade, né? E aí prometem coisas que vão regularizar para aqueles moradores, né? O quais, como o próprio advogado mesmo falou, né? São pessoas que com condições financeiras para comprar algo regular. Se tem condições financeiras para comprar algo regular, para que comprar algo irregular para destruir o meio ambiente? É essa a pergunta que eu tenho que fazer para eles. Mas, infelizmente, dependendo da política, pode acontecer que seja aprovado isso. Mas, pela lei, não pode. E agora, mas você tem esperança que de fato a APA volte a ser da cidade ou já está destruída? Porque o que foi colocado para mim é que já destruíram as nascentes, toda a vegetação e que está bem destruída lá. Olha, desde 2011, quando estava o prefeito Hélio querendo decretar a APA como APA municipal na APA do Campo Grande, até então não tinha tanto desmatamento, não tinha essas divisórias de lote de 1.000 metros, tinha só no máximo de 20 mil metros, porque era considerado área rural. Assim que ele decretou essa divisão, começou a ver as divisões. Mas tem o condomínio Pirapora. O condomínio Pirapora ele é de 1964, antes da criação da APA. E aí o secretário do Verde falou aqui que as denúncias começaram só em 2021. Não é verdade. Existe denúncias de 2018, o qual, em vez da Secretaria do Verde denunciar realmente quem estava construindo na APA do Campo Grande após o decreto, né, eles foram lá multar
o condomínio Pirapora. Que é um condomínio antiguíssimo que foi criado antes da APA. Ô Marcos, eu não sei se você, a Rose ou a Tereza podem me explicar. É o seguinte, eu estou entendendo que a área que está ocupada vai estar ocupada e vocês não vão conseguir mais tirar as pessoas. Não, eu espero que... Eu acho que deveria tirar. Pela lei deve tirar. Deve tirar, tem que tirar. É que a gente está entendendo que tem muitos interesses políticos lá. Na verdade é isso. Então deixa eu tentar não sei se a palavra correta é essa, amenizar ou não. Mas todas as vezes que se é aprovado um loteamento, tem que haver uma compensação. O cara tem que construir uma escola, construir uma creche, tem que plantar um certo número de árvores. Quer dizer, não tem nada que se possa fazer, então, para, eu não sei se compensar, mas recuperar essa perda, ou tem que tirar as pessoas de lá, essa é a situação. Tem 160 hectares da APA Campo Grande que precisa ser recuperada. Se o loteamento vai lá e fala assim, eu vou recuperar as árvores que eu desmatei aqui e vou recuperar os 160 hectares, opa, palma para ele. Será bem-vindo. Ele não fez isso. Ele está jogando esgoto e está desmatando. E não tem fiscalização. É assim, a fiscalização vai, aí dá porque acontece? Lá no Campo Grande, devido a gente não ter associação nem nada, a gente não tem como entrar no Ministério Público como Congeapa, né? A gente lá praticamente começou como movimento. Então a gente tem que ir através de protocolo na prefeitura. Protocolo na prefeitura. Mas você vê que os protocolos da prefeitura não andam. Agora, falando de Congeapa, eu já vou voltar para os loteamentos. Tem um monte de perguntas aqui dos ouvintes. Estão chegando um monte de perguntas aqui para vocês. O Congeapa do Campo Grande deve ter inscrição, acho que até o dia 27, é isso? Deve ter prorrogado. Deve ter prorrogado, porque não estava tendo pessoas interessadas em fazer parte do Congeapa. No caso do Congeapa do Campo Grande, houve uma restrição que só pessoas que moram lá podem fazer parte do Congeapa. Vocês acham que a prefeitura errou nisso? Porque já que a área é de Campinas, deveria ter sido aberto para todos os moradores de Campinas, ou deveria restringir mesmo? Ou você acha que esse desinteresse tem a ver com que as pessoas têm medo porque dizem que tem o crime organizado envolvido nessas áreas lá do Campo Grande? Como que você vê essa história da adesão ou do desinteresse pela formação do conselho gestor da APA do Campo Grande? Olha, eu não posso afirmar sobre crime organizado, porque eu apago incêndio lá, né? E a única hora que não é que eles deixam entrar, eu vou lá, pulo a cerca e começo a pagar. Você bate palma, ninguém atende. Mas sobre esse negócio de que a população não quer participar, não é verdade. Houve, desde 2018, por isso eu falo que o secretário não falou a verdade, uma consulta pública sobre o conselho da APA Campo Grande, o qual eu participei, Irineu participou, muitos outros participaram. E o qual, nas reuniões, a gente fez um abaixo-assinado, onde todos presentes na reunião assinaram a favor de que a gente, de início, pudesse participar do conselho da APA Campo Grande, como foi feito de início no Congeapa. Congeapa, de início, não foi as associações que entraram já registrado. Não. Os moradores participando do conselho e tomando decisões. O que eles fizeram? Devido ao ordenamento, a secretaria não deu ouvido ao abaixo-assinado, a Câmara de Vereadores não deu ouvido ao abaixo-assinado e autorizou somente entidades de proteção ambiental e associações de dentro da APA. Só que as associações dentro da APA são as que estão irregulares. Sim. São as que estão desmatando. São Inclusive, as que estão fazendo divisão de lote. Sendo que, como o próprio advogado falou aqui, que já tem assento. Na Congeapa. Agora, tem um ouvinte aqui dizendo que os córregos da APA foram assoreados pelo condomínio irregular, fora a empresa de concreto que está de forma irregular dentro da APA. Eu não sei qual APA que ele está falando. Da APA Campo Grande. O que é isso? É uma empresa de concreto lá dentro? Sim. Mas é antiga ou depois da APA? Depois da APA.
Você tá brincando comigo? Impressionante. Teve uma vez uma denúncia que eu fiz, até a Tereza me ajudou a encaminhar essa denúncia pro Condema, sobre reciclagem de gesso dentro da APA. Aquilo foi um dano danado. Você via as nascentes saindo água branca. Mas aí tirou. Tirou com muito custo. Meu Deus, que loucura, gente, tô besta. Olha, tem o Xandão aqui que tá dizendo, deixa o povo lá, a culpa não é de quem comprou, mas de quem liberou a construção do condomínio. Eu vou passar já para vocês, mas eu vou dar minha opinião, Xandão. Eu acho que a culpa são dos dois, de quem está empreendendo e quem está comprando. Porque você não compra uma casa, um loteamento, um lote, você primeiro, eu pelo menos quando vou comprar um imóvel, eu vou no cartório, eu vejo as condições, se está regular, se não está, se tem dívida, se não tem. E depois, quando você percebe, para você comprar uma casa num condomínio fechado, é caro, gente. Não é qualquer um que compra. Se você está comprando com um valor bem menor, você tem que desconfiar que ali tem alguma coisa errada. E quem que não sabe que aquilo é uma área de APA? Não dá para você dizer que não é área de APA. Posso passar para vocês dois. Para mim até. Esse dia no Campo Grande em Ação, até um conhecido de infância, o Paulo, fez a seguinte pergunta: tá com não sei o que, pessoas do grupo compraram. Falei assim, engraçado que no grupo, desde 2017, a gente vem denunciando irregularidades na APA. Se a gente está denunciando, tem duas alternativas. Ou você é totalmente desinformado, ou você é um coautor, é um financiador do crime contra o meio ambiente. É isso. Tereza, você acha que tem ouvintes nossos falando aqui que os condomínios eles não obedecem às intervenções da prefeitura porque apostam na impunidade? Você acha que eles apostam na impunidade? Sim, totalmente. Eu vou até... eu achei um pedacinho aqui que eu queria ler. Essa ata é da audiência pública do plano diretor. O Santoro falando sobre a 8161. E eu vou pegar só um pedacinho aqui. O Santoro, gente, é o ex-secretário de urbanismo de Campinas na gestão do governo Jonas Donizete. Isso. Augusto Santoro. Isso, em cima do... Carlos Augusto. Em cima dessa mesma 8161 que eu falei. Que ele que tirou a validade desse item dos 70% e 30%. Então ele fala que não passou... Ele estava falando com a Marcela nessa discussão aqui da ata. E aí ele fala, aprova um aumento de perímetro urbano assim, sem passar no legislativo. E ele fala, não passou. Era só no executivo, era só na amizade, era só sabe lá como. Está certo? Primeiro ponto. Isso o ex-secretário falando. Está no papel, na ata da 17ª audiência pública do plano diretor do site da Câmara, para quem quiser. Então, olha, isso explica a impunidade, explica a amizade, explica o joguinho por baixo do pano, que tem que ser detonado. Isso tudo tem que vir à tona e mudar. São 11h01, nós vamos para o intervalo. Eu vou pedir para a Tereza e o Marcos ficarem mais um pouquinho com a gente, para a gente poder, eu preciso que vocês respondam os ouvintes, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ela é toda colorida, ele curte mais madeira. Ela quer varanda florida, ele faz questão de churrasqueira. Ela adora bossa nova, ele rock pauleira. Ela quer um gato, ele tem um Fox Paulistinha. Ela dorme tarde, ele acorda de manhãzinha. Ela vai de salada, ele de cerveja geladinha. Mas tudo se resolveu com a ajuda da Prado. Compraram 2 APs, lado a lado. Até o gatinho ficou aliviado. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Derby Campineiro 203. Guarani e Ponte Preta no Estádio Brinco de Ouro. Dia 8 de maio, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números, tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. impactoprimecampinas.com.br. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Pneu Aro 13 a partir de R$ 239,90 e Aro 15 a partir de R$ 289,90. Promoção de abril, na troca de 2 ou 4 pneus, cortesia, alinhamento e revisão de suspensão e freio. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Campinas.impactoprime.com.br. Veja as promoções. Pensou pneu? Pensou impacto. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz Camil 5 quilos, R$18,98. Refrigerante Coca-Cola 350 ml, R$2,49. Molho de tomate Stella D'Oro 300 gramas, R$1,09. Sabonete Lux 85 gramas, R$1,89. Ofertas válidas até dia 2 de maio. Confira a Iga Atacado também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de abril do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social UNIS final 7. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em 2 aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o Programa Social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas digitais do banco. Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas. O Auxílio Gás também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, também com o NIS final 7. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h06, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e está conosco a Tereza Penteado, que ela é representante da APA Campinas, e o Marcos Joaquim de Oliveira, representante da APA do Campo Grande, área de preservação ambiental, e nós estamos discutindo toda essa questão da ocupação irregular dentro das APAs. O Digão Selim, ele está perguntando, Tereza, para você, se a proposta de asfaltamento do bairro Gargantilha afeta de alguma maneira a APA, e ele faz ainda uma outra pergunta: qual que é a opinião de vocês sobre a discussão do plano diretor proposta pelo presidente da Câmara, e quantos votos existem nas áreas invadidas das APAs? Você pode responder? Esse negócio da estrada, ele está sendo discutido agora, né? Então, vamos ver como é que... Porque o CONGEAPA
não defende o asfaltamento, mas ali naquela região não tem muito como fazer, porque quando chove ninguém sai, ninguém entra, as crateras são enormes, os ônibus vivem quebrados, é bem complicado. Quanto à discussão do plano diretor que ele pergunta, eu não sei, acho que em relação ao que a discussão que vai ter hoje na Câmara. Na Câmara não, na Prefeitura. Na Prefeitura, na realidade, isso daí foi... o CMDU já teve reunião, já fez um parecer e foi contrário a essa mudança. E pesquisando, eu achei uma ADIM, que é aquela de inconstitucionalidade, em cima dessa 89 que eles querem mudar. E ali tem um trecho bem interessante, que eu acho que dá para explicar. Claro, se alguém for muito mais técnico, pode pegar uma outra explicação. Eles falam que porque eles querem uma mudança nas diretrizes viárias da cidade todinha, é bem complicado. E vai poder ser por decreto, o que, segundo advogados, não é uma coisa legal. Então, se não for legal, a gente já vai entrar na justiça. A discussão é boa, viu, Rose, Marcos e Tereza? Porque aqui em Valinhos, pessoal que planta figo e goiaba, eles não querem saber de asfaltar aquela região ali de chácaras, onde eles produzem lá. Não querem saber de asfalto, não. Porque o asfalto, ele traz benfeitorias, mas ele traz muita gente. Aí, sabe, é difícil, é até duro o que eu vou dizer, mas... começa a transitar pessoas, porque atualmente só transita por ali quem trabalha ali, quem é da lavoura. Se você traz o asfalto, muita gente começa a passar por ali, daqui a pouco já tem que na verdade, Vinhedo e Valinhos, nessas regiões, a gente já volta para o plano diretor. São regiões agrícolas, então você tem ali, Edson, uma ocupação diferente do Gargantilha. O Gargantilha é um bairro, e ali você tem chácaras de 1.000 metros, você tem escola, você tem pessoas morando. Então, as pessoas que estão morando no Gargantilha, elas precisam de transporte público. E ali, quando chove, não entra carro, não sobe, as pessoas estão andando a pé. E quando está no verão, são crateras imensas, e a prefeitura não está nem aí, não leva nada lá. Então, são realidades diferentes. Problema quando está seco e problema quando está molhado. Isso, e a realidade de ocupação é diferente, né, desses dois. Agora, em relação ao plano diretor, a prefeitura está propondo criar diretrizes viárias, alterar as diretrizes viárias em todo o município e por decreto. O que implicaria isso, Tereza? Então, como eu estava falando, esse trechinho dessa ADIM, que é bem interessante, que eu acho que explica isso, eles falam que as diretrizes viárias, elas delimitam um perímetro X. Concorda que se você mudar a seu bel prazer essas diretrizes, você está mudando os perímetros de tudo que está lá dentro. Isso não pode. Tem que ser por plano diretor, tem que ser por discussão pública e por aí vai. Não pode ser desse jeito que a prefeitura depois muda conforme ela quiser. Ela pode mudar Seria alguma um cheque em branco que estaria dando essa mudança para a prefeitura. Sim. No meu entendimento, sim, porque ela pode mudar as ruas internas, dar uma mais para lá, mais para cá, enfim. Mas esse perímetro delimitado pelas diretrizes não pode ser mudado. Você tem um mapa, você pega a lei no Diário Oficial ou na Câmara, tem lá o mapa, tem lá as ruas, é o anexo 16 e 17, se não me engano, que eles querem mudar toda a diretriz. A hora que precisar. Não, é que se tiver problema ambiental, problema isso, problema aquilo, já está no plano diretor. Eles já podem dar essa acomodada, entendeu? Então, eu não sei qual é a jogada, aonde que querem ir parar com isso, mas que deve ter coelho nessa cartola, deve ter. Vamos ver. Até aconteceu no Campo Grande. Vamos ver. Eles aumentaram a expansão urbana, o qual era rural, ajudava a proteger a APA, e hoje estão fazendo condomínios. Você estava falando que você gostaria de comentar... Teve uma pergunta do ouvinte sobre... se as irregularidades continuam, né, na APA e se está havendo fiscalização, coisa assim. O secretário veio aqui e falou que as obras estão embargadas, né? Então, infelizmente, as obras continuam. Estão tendo caminhão, estão tendo máquina, estão terminando de fechar muro.
em outros condomínios irregulares, e até mesmo se escuta motosserra. Nossa. Né? Os moradores do entorno da APA escutam motosserra. Olha, o DJ Alê está dizendo o seguinte: se eu entendi direito, o condomínio Santa Helena teve autorização, as pessoas compraram e essa autorização foi feita via decreto. E ele está entendendo que não é válido. A pergunta é: que prefeito que assinou ou as pessoas podem? Nesse caso, acho que as pessoas compraram com um pouco mais de certeza, diferentemente do Campo Grande, né? Sim, foi o decreto do Jonas e é o Santiene, esse que eu citei, que tem essa parte rural. O Santiene é uma coisa mais antiga, que deve estar, talvez, tudo regularizado, não sei te dizer. Mas esse é o Santiene, que tem essa parte que a gente está discutindo, a área rural dele. E foi um decreto do Jonas. É diferente porque ele parece estar certo, mas se você for lá no mapa, é um site da prefeitura, onde você pega o mapa do zoneamento da cidade. E você vai nessa região e você vai lá ver que essa área continua rural. Então, ela não é urbana, ela não poderia ser anexada à gleba de 1,5 milhão de metros. O que vocês dois irão fazer enquanto representantes aí dessa questão ambiental para poder tentar alertar a cidade para todo esse problema que a APA está passando? Vocês têm tido ressonância, assim, têm tido retorno das suas falas ou não? Vocês estão lutando no vazio e no escuro? A vantagem é que a gente hoje tem uma certa união dos grupos de proteção ambiental de Campinas. Antigamente a gente não tinha muita essa união. Hoje a gente tem a união do APA Campinas, dos moradores, né, de Santa Genebra, e assim por diante. O Taquaral, o Resgate Cambuí, Brigada Cachorro do Mato. Hoje está tendo uma certa união entre os ambientalistas, mas resposta efetiva, concreta, que ajuda a estar melhorando o meio ambiente de Campinas, tanto da APA Campinas quanto da APA Campo Grande, pelo poder público não tem. Desculpe a minha ignorância, mas isso chega a ser um caso de polícia se a prefeitura não resolve, se a Câmara Municipal não resolve, se ninguém resolve? Se liga para a Polícia Florestal, eles fazem até o boletim, mas acho que é uma questão de justiça. Hoje em dia... Hoje está em questão de justiça mesmo. A gente tem muita ajuda de um monte de advogado. A história muda completamente da água para o vinho. Até então, você só chegar no Ministério Público com uma ação de cidadão, que foi uma coisa que a gente sempre fez, é uma coisa que dificilmente vinga. Agora, quando você tem advogados no meio, a coisa vai. Porque eles sabem o caminho e as leis, e a ajuda é importantíssima. Eu tenho dificuldade, Rosa, para entender esse processo todo, sabe? Eu acredito aqui na luta deles, mas assim, como eu falei, se você na sua casa, eles têm digo para você, trabalhando na Coab um tempão, pô, dá para você fotografar um terreno, dá para você, sabe, se você estiver construindo um sobrado, eles vão pegar. Como é que não pega um negócio desse tamanho, gente? Pô, desculpa. Essa é a resposta de $1 milhão. Na verdade, pegar, você pega. Eu tenho dificuldade. Já ouviu dizer o famoso tapa-burro? Que ele vai lá e tapa os olhos pro burro seguir só em frente? Mais ou menos isso. Olha, eu acho que são muitos interesses que tem econômicos, e eu acho que o Ministério Público, essa semana eu vou tentar conversar com o Dr. Pedro, que ele é do Ministério Público, para poder ver se o Dr. Pedro entrou nessa história, mas são muitos interesses que tem em cima dessa questão imobiliária. Olha, tem um ouvinte aqui dizendo que ele mora ao lado do condomínio irregular Campo Grande, e as pessoas sabiam que esse condomínio era irregular, mas compraram os lotes porque o especulador falou que não tinha problemas com o poder público, ou seja, o próprio a pessoa... Gente, é o seguinte, quando você montou o condomínio lá no Campo Grande, montaram estande de vendas, Edson, não era nada escondido. Tudo foi feito assim... Nem tanto, Rosa. Às vezes eles não divulgavam no Face. Porque o que eu fiquei sabendo é que tinha estandes. No início eles teve até stand. E as imobiliárias foram... Aí, quando começou a ter denúncia, eles não jogavam mais no Face.
Aí fazia um grupinho de WhatsApp. Uma vez eu fiz um telefonema e eles falaram que eles têm uma lista de clientes, né? Ou coisa, o qual eles investigam você para saber, não, para você não vendo. Teve uma época que a gente chegou a saber o valor desses lotes de 1.000 metros. Nem todos os lotes ali eram baratos. São lotes de R$100 mil, o qual você não tem coleta e afastamento de esgoto. Mas R$100 mil para um condomínio, Marcos, não é caro. Para um condomínio não. Para um loteamento fechado, como eles fizeram, é barato. Para um condomínio não, mas se você for comprar um terreno de R$100 mil no Cruzeiro do Sul, o qual é um bairro, né? Antigamente era rural e se transformou em urbano, né? Aí é uma questão de você olhar assim, eu vou comprar no Cruzeiro do Sul, onde é tudo regular, onde tem rede de esgoto, onde tem tudo. Agora eu vou comprar dentro de uma APA, porque tem condomínio. Enfim, gente, eu preciso terminar o programa, que eu preciso pagar o meu comercial, senão não vou ter salário. E é alto salário, hein? Posso garantir. Gostaria de agradecer vocês, viu? Eu também. Muito obrigada, viu? Os microfones da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, estão abertos. Sempre que vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem falar, nos procurem, porque eu acho que a gente precisa continuar dando holofotes a essa situação da APA, porque não só como meio de comunicação, mas como uma cidadãos aqui, moradores de Campinas, nós precisamos preservar essas regiões, e principalmente que não dá para a gente poder ter uma irregularidade fundiária tamanha como se nós estivéssemos vivendo, gente, lá na época que o povo estava ocupando a floresta amazônica. É a grilagem correndo a céu aberto numa cidade que diz que tem faculdade, que universidade, tecnologia. Não dá para entender isso. Só a verdade liberta. Só a verdade. Se, por exemplo, a gente jogando no Face as denúncias, né, no Campo Grande Ação, até a Rosa conhece a gente até do Campo Grande Ação, jogando no Face as denúncias, o povo tinha informação e resolveu ir lá comprar. Desculpa, não tem como falar que a pessoa é desinformada. Não tem como. Entendi. Gente, muito obrigada, Tereza, muito obrigada. Boa semana para vocês, Marcos. Muito obrigada. Boa semana para vocês, viu? E tomara que vocês consigam, se não conseguir, pelo menos voltar atrás do que já aconteceu, mas pelo menos brecar essa ocupação irregular nas áreas ambientais. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bom, gente, e nós vamos para o último intervalo e você não vai nos abandonar, porque nós temos coisas para falar, eu e o Edson. Não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Uma grávida é linda e feliz em busca da nova moradia. Achou uma perto da academia, mas o andar alto deu medo. E o vizinho toca bateria. Criança tem que dormir cedo. A mãe mora perto, tem a sala na medida certa. Mas de noite é um deserto e a garagem é descoberta. Mas um corretor da Prado encontrou a P que resolveu. Sabe o que aconteceu? As árvores do bairro deram flores bem quando o bebê nasceu. Prado Gonçalves Imobiliária. Histórias felizes passam por aqui. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A transmissão da Copa do Mundo de 38 na França é histórica. Foi a primeira transmissão de rádio intercontinental. O speaker, como eram chamados os locutores, foi Leonardo Gagliano Neto, da Rádio Clube do Brasil, responsável por narrar as partidas diretamente da França. Dia 5 de junho de 38, o Brasil parou para ouvir a narração da partida das oitavas de final. Brasil 6, Polônia 5. Os ouvintes incrédulos acompanharam a goleada, que chegou cheia de chiados e interferências. A seleção ficou em terceiro lugar. Leônidas foi o artilheiro. A Itália conquistou o bicampeonato. E o rádio virava um fenômeno de identidade cultural brasileira. O diamante negro, no lance neutralizado, consegue o couro encaixar. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta quarta-feira, o Guarani vai enfrentar o Criciúma às 21 horas no Estádio Brinco de Ouro. E às 21h30, a Ponte Preta vai encarar o Vasco da Gama no Estádio São Januário, Rio de Janeiro. Jogos da quarta rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é
é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Com escola e família juntas, muda tudo. Estudantes com famílias que participam de sua vida escolar ficam mais confiantes, interessados e melhoram o rendimento. E para incentivar isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação em Família. Consulte os projetos disponíveis na escola do seu filho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 11 horas e 23 minutos, reta final do programa Bastidores do Poder. E hoje nós voou, vamos aqui, hein? voou. Nós vamos aqui falar agora dos nossos ouvintes, vamos continuar falando. O Edivalmir, ele diz assim, como vão as coisas? O Carnaval do Rio deixou o saldo de uma morte e vários arrastões. Quanto à morte da garotinha, não vi nenhum protesto, a não ser os familiares chorando a dor da perda. Agora vamos cutucar o diabo. Já pensou se na motociata uma moto esmagasse uma pessoa e fosse a óbito? O que sairia na mídia escrita, falada, digitada, etc? Acho que iriam colocar o Bolsonaro da cruz, né não? O que você acha? Bom, depende da forma como você encara isso. Eu não acho que a morte da menina ficou impune, não acho que vai ficar impune e não acho que não foi feito o barulho que o nosso ouvinte está dizendo. Agora, com relação à motociata, ele tem razão, né? Se por acaso uma moto atropelasse alguém lá, a repercussão ia ser muito maior. Por quê? Porque o presidente é o presidente da nação e porque a menina era uma menina moradora da favela do Rio de Janeiro. Então você não pode comparar. Como é que você vai comparar? Né? Como é que você vai comparar? Se alguém Quantas pessoas no Rio de Janeiro tomaram facada que a gente nem fica sabendo? O presidente tomou uma facada, se fala até hoje. Fala no mundo inteiro, né? Por conta do cargo, né? O enfoque é diferente. Não que não tenha que ter, né? Porque ele falou do protesto. Eu acho que tem que ter, sim, solidariedade. Teria que... Eu concordo com o Edson, não acho que vai ficar impune. Espero que não fique impune. E uma tristeza mesmo que aconteceu com essa menina. Agora, a Valquíria está dizendo assim, Rose, hoje é sua bodas de prata. Não é hoje não, Valquíria, eu vou fazer ainda, 25 anos de casada. Calma que o convite vai chegar, Valquíria. Ainda não. Mas ela me deu os parabéns, mas eu mesmo ainda não fazendo, eu recebo. E ela está dizendo, Edson, receba meu respeito e meu carinho. Obrigado, Valquíria. O Edivalmir está dizendo assim, então vidas não importam, vai ficar impune. Não foi isso que nós falamos, Edivalmir, nós não dissemos que vida não importa. O que o Edson colocou é do peso de cada notícia. Se você tem, por exemplo, um prefeito assassinado em Campinas, isso vai virar manchete no país inteiro. Se você tiver a Rose sendo assassinada em Campinas, a Bandeirantes vai falar. Só. E mais ninguém. Entende a diferença? É a diferença da importância do cargo, da representatividade. Não que vidas não importam. Claro que a minha vida importa, eu acho que a minha vida importa mais do que a do prefeito, se você perguntar para mim. Só que a repercussão e a forma como se vê não é a mesma coisa. Não é, né? É nesse sentido. Bom, deixa eu ver aqui quem está falando... o Edivaldo está dizendo assim, Rose, muitos sem noção não sabem símbolos e não sabem a história da crueldade que tem numa guerra, né? Ele diz assim, a diferença entre se é direita ou comunista, o Bigodinho da história do partido de direita, e ele está colocando, Edson, que as pessoas vão usando o símbolo sem saber o que é. O que são os símbolos e acabam reproduzindo as guerras, tanto do parte trotskista, da parte comunista, quanto da parte da direita, do stalinismo, da questão de Hitler, e vão reproduzindo sem saber o que significou a morte de milhões de pessoas. Eu concordo com o Edivaldo. Eu acho que tem gente que usa sabendo e tem gente que usa não sabendo, mas tem gente que usa sabendo com um foco direto. Uhum. Bom, deixa eu ver aqui.
Olha, o Antônio Macafani, ele tá, na Casa Branca, ele está dizendo o seguinte, olha, na legislação brasileira não existe condomínio horizontal, são loteamentos, toda infraestrutura existente dentro desses espaços devem ser públicos, sim, mas assim, na legislação, eu aqui em Campinas nós temos empreendimentos que são regularizados como loteamentos, abertos, aí são públicos. Os que são regularizados como loteamentos fechados não são públicos. Quem cuida é o condomínio, o acesso é por meio de portaria e são condomínios fechados também e loteamentos fechados. Tá bom, Macafani? O Jonas do Cambuí está dizendo que hoje é dia do goleiro. E ele chegou aí no goleiro, ele ganhou o troféu do campeonato do Círculo em 2009 e que ele teve aí, só parou porque ele teve artrose. E hoje é dia do goleiro, não sabia não. Eu também não sabia. E isso sempre fala que a situação do goleiro é tão ruim que onde ele joga nem nasce grama. Você sabe disso? O Claudinei está dizendo assim, a esquerda sempre consegue. Eles picham um muro, a imprensa divulga e a direita leva a culpa. Quanto mais eles divulgam, mais eles crescem. Se ninguém falar nada, eles desistem. Não dá, né? Ednei, é isso que eu falei aqui, para dizer de quem o Claudinei. Não dá para a gente saber se foi a esquerda que pichou, se foi a direita. Vai ter que descobrir, né? Só para completar a informação aqui do ouvinte, Dia do Goleiro, realmente em homenagem a Ailton Correia Arruda, o Manga, consagrado como um dos grandes goleiros da história. Olha, o Carlos do Jardim do Lago, ele está falando para eu entrar na página do Lula, do Humberto Costa, do Randolph, para eu ver ali os discursos de ódio e as acusações que eles fazem ao Bolsonaro. Depois ele está me sugerindo para eu ir na página do Bolsonaro, da Zambelli e outros que são pró-Bolsonaro, e eu vou ver que não tem nada disso. Vou dar uma olhada, Carlos. Eu geralmente não entro nessas páginas para poder acompanhar, não, tá? Deixa eu ver aqui quem é. O Antônio Macafani, ele está dizendo assim, ó, Rose, ruas, praças, APP, preservação, esgoto, água, luz, etc., são coisas que o empreendimento tem que fazer e depois de pronto são dados a bem público. Sim, por exemplo, quando você vai fazer um loteamento aqui em Campinas, você entra com um projeto em que a imobiliária, o empreendedor, ele tem que definir quantas ruas vão ter, depois ele vai pagar a contrapartida, Macafani, em relação à escola, creches. Então, esses são os loteamentos regulares, mas o que nós estamos falando é de loteamentos irregulares que estão sendo instalados sem autorização da prefeitura, sem contrapartida e que nesse momento só quem está ganhando é o empreendedor. Bom, e com isso, gente, nós vamos embora, ainda ficaram muitos ouvintes sem dar tempo de falar, mas amanhã vocês continuam participando. Até amanhã. Beijo para vocês. Tchau, Edson. Tchau, até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. De segunda a sábado, Brasil Urgente junto com você para dizer o que precisa ser dito. Jornalismo de opinião sem meias palavras. De segunda a sábado às 4h15 da tarde. Brasil Urgente. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia. O WhatsApp da Band é o 19991969255. Anote aí, 991969255. Informação com credibilidade, marca registrada do Grupo Bandeirantes. Portanto, não perca o Band Cidade às 10:07 da noite. Até lá! Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Estamos na área, 11h33 em Campinas. Estamos chegando com o timaço de Carlos Batista e vamos juntos com Nossa Área até o meio-dia, falando muito do esporte de Campinas e de toda a região. Estou aqui com o Leandro Renato, Lucas Pessoa, os técnicos aqui do timaço de Gil Kleber. A partir de agora, tudo para você de Guarani, Ponte Guarani, nas ondas do seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.